Meu nome é Cristiano Melo, tenho 49 anos e agora no dia 24 de maio eu faço 50 anos. E convido vocês a conhecerem um pouquinho mais a meu respeito. Nasci na maternidade Vila Nova, fui muito bem acolhido pelos meus avós, sou filho do Arnaldo e da Eunides, neto do Pedro, da Alzira, do Alvino e da dona Balbina, que fazia a comida mais maravilhosa de Goiânia. Tive uma infância relativamente tranquila, apesar de que eu era o famoso menino custoso. Eu sempre dei muito trabalho, muita energia, era uma energia que eu acho que, olhando para trás, eu não sei de onde saía essa energia. Mas agradeço muito meus pais pela paciência, por terem suportado esse menino custoso. Para quem não sabe, fui diagnosticado com TDAH, agora tardio. Então, hoje eu olho para trás e enxergo que aquele menino custoso, na verdade, era um TDAH sem freio. E que, em virtude da falta de diagnóstico, muitas coisas aconteceram de uma forma que, aos olhos de outras pessoas, parecia, em determinados momentos, que eu não tinha limites. Mas não, tive uma criação absolutamente saudável, apanhei na medida certa. Na minha época não tinha a lei da palmada, né? Então meus pais usufruíram bem desse momento. Minha mãe sabia arremessar chinela como poucas, meu pai dominava a arte do cinto e eu aproveitei esse momento. Tenho uma irmã, filha do mesmo casal, né, do meu pai e da minha mãe, a Milena. Milena, que na infância nós tivemos muitas discordâncias, porque eu acho que o meu jeito acelerado, diante do jeito pacífico e mais tranquilo dela, gerava uma série de problemas, uma série de desavenças. Eu realmente não deixava a Milena em paz. E para ela, coitada, deve ter sido muito difícil conviver com o Cristiano ali de 40 anos atrás. Mas tivemos nossos altos e baixos, mas hoje eu posso dizer que, graças a Milena, eu ganhei um dos melhores presentes da minha vida, que é a Liz, a filha da Milena, minha sobrinha, que é uma pessoa que eu amo bastante e que, para azar da Milena, eu identifico vários pontos dela que são muito parecidos comigo. Então, cabe a Milena suportar a Liz da mesma forma que ela me suportou. Depois disso, passado, né, esse primeiro momento ali da infância, eu gostaria muito de contar alguns detalhes da vida escolar. Eu fui aquela criança que tinha muita dificuldade para ler. Como falei, hoje eu entendo por quê, mas eu tinha muita dificuldade para ler. Mas tinha uma facilidade impressionante para aprender quando as pessoas falavam. Então, eu tenho essa facilidade de ouvir e já introjetar aquilo. E a partir daquilo até criar minhas teorias, minhas teses, criar a minha versão daquelas informações que eu obtive. Mas a leitura sempre foi um grande desafio. E nisso eu sou muito grato à minha mãe, que leu praticamente toda a coleção Vagalume junto comigo para poder que eu concluir meus estudos. Na época era primário, né? Hoje a gente fala fundamental. Então, se eu concluí o meu primário, foi graças à minha mãe, que teve a paciência de ler toda a coleção Vagalume comigo. Fui um menino que, muito pequeno, eu era raquítico, extremamente pequeno, mas não aceitava essa condição, então eu achava que eu poderia encarar qualquer desafio, qualquer pessoa. E daí apanhei pra caramba, porque eu achava que a bola era minha, apanhava no futebol. Achava que eu mandava no recreio da escola, apanhava no recreio da escola. Durante um tempo, o meu apelido foi Woodstock. Para quem não sabe, Woodstock é o passarinho da turma do Snoopy, é o menorzinho. E era assim que eu era o menorzinho da turma. E isso me causava uma insatisfação absurda. E daí meus pais me levaram para ver a possibilidade de fazer um tratamento de crescimento e teve a indicação de fazer natação. E na natação eu descobri a minha veia esportiva. Com pouco tempo de natação, ganhei campeonatos goianos, ganhei campeonatos de clubes não federados e chegava às vezes a nadar 3, 4 horas sem parar, uma coisa assim que, à medida que eu ia conquistando os resultados, eu ia me identificando ali. E o grande resultado
foi sair de 1,5 m para 1,77 m, que foi talvez uma das grandes vitórias da minha vida, porque baixinho, hoje só quem me chama são meus filhos. Mas tinha essa facilidade esportiva. Facilidade essa que eu também descobri nas artes marciais. Quando ainda pequeno eu comecei a fazer judô e karatê no Colégio Objetivo. Depois, junto com meu primo Alisson, que é um irmão, que tem meu apelido carinhoso de Minha Nega, junto com o Alisson, nós fomos para o Kung Fu, onde treinamos por um bom tempo. E no Kung Fu, o meu TDAH outra vez aflorou. A indisciplina foi algo que me atrapalhou bastante na arte marcial, que talvez seja a mais disciplinada. Então eu mais pagava penitência do que treinava. Eu vivia pagando algum tipo de punição por não estar fazendo a coisa do jeito que o professor queria. E tinha uma dificuldade terrível. Para os colegas que fazem karatê, no Kung Fu tem o kati, que é semelhante ao kata do karatê, que é uma dança, né, onde você tem que decorar os movimentos. Eu não conseguia decorar nada. Meu negócio ali era sair na porrada. Eu gostava de chegar ali, começar logo o comitê para trocar porrada com alguém, grande, pequeno, não importava. Eu queria sair na porrada, mas decorar aquela dança era um castigo. E isso foi me desmotivando a seguir no Kung Fu. E daí eu migrei para o Full Contact. Full Contact que a gente pode dizer que é tipo um pai americano do Muay Thai. E não valia cotovelo, essas coisas todas, mas tomei tanto chute na cabeça que eu acho que até botou o TDAH um pouco mais em ordem. De tanta bicuda que eu tomei. O meu professor era o mestre, Alessandro Gatto, o Sandrino, que era um campeão mundial, uma grande referência do esporte, e era um esporte que trazia muitas marcas. Então, tinha uma certa rejeição por parte dos meus pais de me ver fazendo aquilo que eu chegava em casa, às vezes, todo machucado. Principalmente a minha mãe. Meu pai já aceitava com maior normalidade, mas a minha mãe ela tinha uma implicância danada. Foi quando eu conheci o jiu-jitsu. Eu migrei para o jiu-jitsu, para a Gracie Barra, que na época era no Bougainville, no subsolo do shopping Bougainville, e ali era um celeiro de gladiadores. Eu falo isso sem falsa modéstia, mas ali era um lugar para forjar homens fortes. Nós, além do jiu-jitsu, a gente fazia a tal de sessão de taparia. Então, toda sexta-feira, praticamente, não era esse jiu-jitsu que tem hoje, esse jiu-jitsu esportivo. Era um jiu-jitsu realmente para combate. E ao final, a gente ia rolar e tocava tapa na cara um do outro, e a porrada comia solta. E aquilo eu acho que ajudou muito a me fortalecer num ambiente de homens fortes, de guerreiros, né? Era um ambiente ali realmente para forjar guerreiros, com um professor que cobrava muito da gente, o mestre Frederico Pimentel. Lá fiz grandes amigos, entre eles o professor Mineirinho, que mais à frente voltou à minha vida como professor. Mas foi um momento para realmente forjar um caráter resiliente, um caráter que suportava a pressão, que suportava a dor, aumentou o meu limite de resistência à dor de forma absurda, e muitas vezes com alguma fratura de dedo, alguma lesão, a gente ia treinar, porque a gente enxergava que ali era um grupo de pessoas fortes, de guerreiros, que estavam ali não era uma arte marcial, era um estilo de vida que eu abracei e que levei até chegar perto do meu casamento, que foi em torno de 1999, eu larguei o jiu-jitsu para casar. Mas isso é uma outra parte. Vou voltar um pouquinho, vou falar da transição de ensino médio para a faculdade. Na faculdade, eu não sabia para onde ir. 16 anos de idade, fui prestar um vestibular e falei, vou trabalhar com computador, porque eu não vou ter que estudar muito e vou mexer com o computador, que era algo que não era tão usual, mas que eu já gostava bastante. E descobri que uma faculdade de computação, durante 2 ou 3 anos, você só vê matemática. E aí, quando você só tem matemática, que é algo que eu abomino, eu cheguei a um nível de estresse absurdo. Até que um dia eu cheguei para minha mãe, conversei com ela e falei, mãe, eu não consigo. Eu não vou conseguir terminar esse curso. Ele me deprime, não é o que eu quero. Larguei a computação, fiquei perdido, sem saber para onde ir. Prestei vestibular para administração de empresas, sem pensar em nada.
apenas como uma forma de homenagear o meu pai, mas sem saber do curso, sem entender os porquês, o praquê do curso, que são coisas bastante importantes quando você faz uma escolha de vida. E fui, me aventurei por 6 meses, dei a sorte de que, nesse período onde eu entrei na administração, nós tivemos a grande greve que entrou para a história da Universidade Católica, uma greve de alunos por causa do aumento do preço das mensalidades. E com um período ali de quase 3, 4 meses de greve, cheguei para meus pais e falei, cara, quero estudar, quero ir para um lugar onde eu posso estudar, fazer um curso que eu posso estudar. Isso aqui não tem jeito. Na verdade, eu não queria estudar. Eu queria ter uma vida mais alternativa e meus pais muito rígidos com aquele esquema, tem que fazer um curso superior, tem que prestar um concurso ou arranjar uma profissão pré-definida. Eu falei, não, vai ter que estudar, vai ter que fazer uma faculdade, vai ter que resolver sua vida. Foi quando, num dia de domingo, almoço de domingo, o esposo da minha tia, meu tio, Rubens Rosa Júnior, ele chegou em mim e falou, cara, faz direito, você é um cara articulado, você é uma pessoa que fala em qualquer ambiente, você é um cara que tem entrada, tem saída, então faça direito, essa comunicação vai te ajudar pra caramba, sem contar que você está sempre argumentando, sempre questionando, tal, que isso vai te ajudar bastante. Fui para casa, refleti bastante e pensei, meu Deus do céu, largar um kimono para colocar um terno vai ser muito difícil para mim. Mas abracei a causa. Fui para o direito, passei no vestibular, passei... Na época a gente olhava, né, a classificação do vestibular, passei super bem. E na faculdade de Direito eu conheci 2 raridades, que era a professora Maria Nívia Taveira Rocha, especialista em Direito do Trabalho, que me abraçou, me acolheu e que me influenciou bastante para poder ir para essa esfera trabalhista. E a doutora Maria Lúcia Sampaio, que ela me usava como exemplo em todas as questões de família. E foi a partir dali que despertou esse interesse para o direito das famílias. Foi nas aulas da professora Maria Lúcia que eu virei o cristiano interessado no direito das famílias e sua repercussão. Eu nunca tinha parado para pensar em questões de divórcio, de guarda, de alimentos, e na forma acolhedora que a professora Maria Lúcia transmitia isso, da forma gentil, eu passei a entender que o direito de família não era um ramo qualquer do direito, que era o ramo do direito que mais precisava de pessoas humanizadas, de pessoas que soubessem acolher, assim como a professora Maria Lúcia vendia isso lá. E isso entrou no meu coração. Eu sou filho de assistente social. Eu vi minha mãe fazer caridade o tempo todo. Então, ser acolhedor, tentar abrir espaço para os outros, é algo que eu via dentro da minha casa o tempo todo. Então, isso foi uma transição fácil. Essa pegada do social para a pegada do direito das famílias foi algo muito legal, muito tranquilo para mim. Na faculdade, os desafios na faculdade de Direito, os desafios foram grandes. Infelizmente, eu não escolhi as pessoas certas para a minha caminhada. E isso atrapalhou bastante, no sentido de que eu poderia ter aproveitado muito mais a faculdade, mas em determinados momentos eu deixava a faculdade meio de lado para poder rir, para poder brincar, para poder sair com essas pessoas. E demorei a perceber a importância de ser mais acadêmico. E até isso eu devo às 2 professoras que citei anteriormente. Elas fizeram eu enxergar essa necessidade de participar mais dos estágios, de participar do escritório modelo, de entender que eu começava a ser advogado lá na faculdade, e não depois. Que hoje é uma coisa que eu prego bastante nas minhas palestras, que você vira o advogado quando você passa no vestibular, e não quando você forma. Você, hoje, ainda mais com redes sociais, com essas questões que eram coisas que eu não tinha, você começa a advogar, você começa a viver o direito logo após entrar na faculdade. Mas isso eu aprendi a duras perdas. Passado o período da faculdade, eu fui para o Sebrae, fui trabalhar no Sebrae, onde eu aprendi a questão do meio empresarial, do empreendedorismo, da forma de atender empresários, que é muito diferente da forma que eu atendia famílias no escritório modelo da Universidade Católica de Goiás. Era uma pegada muito mais dinâmica, era uma pegada onde, de certa forma, você também tem esse apelo social
de ajudar as pessoas a prosperarem, as pessoas crescerem. Então eu falo que o Sebrae foi uma grande faculdade na minha vida. Então, esses foram os desafios iniciais de faculdade e pós-faculdade. Foram desafios que eu acredito que talvez eu pudesse ter enfrentado de outra forma, mas eu enfrentei de acordo com o que a minha maturidade permitia. E acho que de certa forma, eu consegui alcançar alguns objetivos que pareciam ser impossíveis diante das distrações, né, das várias possibilidades que o mundo oferece e que às vezes tiram a gente do foco, principalmente se você já não tem foco, que é o caso do TDAH. Então, acredito que dentro das minhas dificuldades, das minhas possibilidades, eu consegui abraçar da melhor forma possível e consegui entregar bons resultados. Em 1999, logo após a minha colação de grau, mais especificamente, na semana da minha colação de grau, eu descobri que ia ser pai. Até então, eu e a Fernanda não tínhamos esse projeto pré-estabelecido, a Fernanda Brandão, mas recebemos essa bênção da paternidade. Desse relacionamento veio meu primeiro casamento e nasceu meu filho Gabriel. Com relação aos meus filhos, eu só tenho que agradecer a Fernanda. A Fernanda me deu os 2 melhores presentes da minha vida, o Gabriel e o Miguel. Cada um deles com um jeito, cada um deles com uma trajetória, com um perfil totalmente diferente, mas que eu não consigo mensurar o amor que eu sinto por esses 2 meninos. Gabriel hoje é um engenheiro, trabalha numa grande empresa, casado, muito bem casado. Miguel, recém-aprovado para administração de empresas, mas esses meninos impactaram a minha vida de uma forma sobrenatural. Até então, eu não tinha a menor noção do que era ser homem. Foi a partir do nascimento do Gabriel que eu entendi essa necessidade de ser homem, de buscar ser uma pessoa melhor. Então, eu não tenho dúvidas em afirmar que a partir do nascimento do Gabriel, muita coisa começou a mudar na minha vida, na forma de enxergar o mundo, na forma de enxergar as responsabilidades e também de ter que encarar os desafios. O Gabi é um cara extremamente tranquilo, um cara doce, um cara com uma pegada geralmente do conselheiro. Eu brinco que o Gabriel parece que é filho do meu primo Alisson, de tanto que eles são parecidos nessa questão da calma, até de ser contido, né? O Gabi é assim, é aquele cara que sempre que você precisa, ele tá lá para conversar, para te ouvir, mas não é o cara que te julga muito. Então, esse é o Gabriel. Para quem não conhece, e não estou sendo exagerado, não. Esse é o Gabriel. O Miguel já é meio que um clonezinho. É aquele cara mais custoso, é um cara mais que gosta de levar alegria para os lugares, né? Gosta de fazer a piada, gosta de brincar. Meu companheiro para assistir os filmes da Marvel, para assistir as séries. Eu e o Miguel, a gente sempre procura assistir vários filmes, várias séries juntos, e nós temos uma conexão muito forte no sentido de que eu me enxergo em várias coisas que o Miguel faz e tento aconselhá-lo no sentido do que eu enxergo onde eu errei e do que enxergo onde eu acertei, para que o Miguel tenha um caminho mais suave. Miguel é alegria pura. Gabriel é mais seriedade, mais tranquilidade. Então eu tive a sorte de ter 2 filhos que conseguem fazer esse contrabalanço. E como eu falei, sou eternamente grato à mãe deles por ter me dado essas 2 joias. Felizmente, as coisas não acontecem como nós planejamos, o casamento não foi da forma que nós esperávamos, nos separamos, enfrentamos nossas lutas, vivemos um período que hoje, se eu pudesse voltar,
atrás nós jamais teríamos vivido, um período mais pesado, mais sombrio, mas que só nos mostrou a importância de cuidar dos nossos filhos, de harmonizar a relação para que pudéssemos entregar um mundo melhor, possibilidades melhores para Gabriel e para Miguel. E como falei, reafirmo, não canso de reafirmar, sou muito grato a Fernanda por essas duas joias que ela me deu. Pós o divórcio, vários desafios aconteceram. Inclusive, um iniciozinho ali de depressão, aquela coisa ruim, que eu tive que lutar comigo para entender que muitas vezes os nossos planos não são como nós esperamos e o projeto de família muitas vezes precisa ser adiado. O projeto de família precisa ser repensado. Então, enfrentando essas turbulências de divórcio, pós-divórcio, questões de guarda, né, convivência, eu voltei a buscar alternativas para me fortalecer, para crescer novamente. E foi quando eu busquei no jiu-jitsu essa reenergização. E foi com essa farda eu cresci novamente. Em 2010, eu volto para o jiu-jitsu, e aí, sob o comando do professor Mineirinho, e o Mineiro foi o responsável pelo resgate, de tirar aquele Cristiano que estava baixo astral, pós-divórcio, aquela coisa toda, as questões, como eu falei, de guarda, essas questões que mexem muito com a cabeça da gente. E o Mineiro me apresentou o jiu-jitsu com outra forma, uma forma mais irreverente, mais leve, e disso daí eu passei a competir, disputei mundial, disputei vários campeonatos, consegui fazer uma coleção de medalhas que eu tenho muito orgulho, ainda vai virar um quadro da parede do escritório, e me reencontrei. Descobri que eu poderia ser, se quisesse, um professor de jiu-jitsu, se quisesse, um incentivador do esporte, e abracei por muito tempo a causa dos atletas, onde tive altos embates com o Rodrigo Castro, presidente da federação, que eu mando um abraço para ele, que ele aguentou muito a encheção de saco minha, onde eu lutava para que os atletas não pagassem, por exemplo, entrada. Então eu era advogado até mesmo dentro dos tatames, mas era dentro dos tatames que eu desestressava, que eu botava os meus demônios para fora, e eu recomendo muito a vocês, não deixem a crise chegar para que vocês encontrem uma válvula de escape. Não deixem os problemas acontecerem. Pratique o esporte, faça o jiu-jitsu, e como os Gracies mesmo falavam, coloque seus filhos para fazer jiu-jitsu, seus amigos para fazer jiu-jitsu, para que a gente tenha uma geração de homens mais fortes, de mulheres mais fortes, de pessoas mais disciplinadas e com um autoconhecimento e com uma busca de sempre estar evoluindo e com uma resiliência trabalhada diariamente. E é isso, façam jiu-jitsu. Essa farda aqui, ó, pode levar vocês a uma qualidade de vida absurda. Então, já em 2014, eu reencontrei com a Fernanda Martins, que uma prima distante, mas que nós tivemos muito contato durante a infância, mas só voltamos a nos reencontrar em 2014. Ela estava passando por um processo de divórcio e nós passamos a conversar, a interagir. E ali eu tive a oportunidade de conhecer outras duas joias raras, Maria Cecília e Maria Beatriz, que são filhas da Fernanda com o André, mas que foram meninas que tiveram uma participação muito ativa na minha vida. Eu sempre quis ter uma filha. Eu tinha até nome para essa filha, que eu não vou falar, vocês vão ficar na curiosidade. Mas eu tinha nome para uma filha que eu poderia vir a ter. E encontrei isso em Maria Cecília e Maria Beatriz, que são duas pessoas que, independente de estarem próximas ou não, são duas pessoas que eu vou carregar dentro do meu coração para sempre. Que eu faço questão de seguir alimentando esse amor que eu sinto pelas duas e que torço muito por elas, torço para que elas sejam grandes mulheres, para que elas encontrem famílias, que elas construam famílias fortes, acolhedoras e abençoadas por Deus. É isso que eu desejo para elas duas, que participaram da minha vida por 10 anos e que o que eu posso dizer delas é que, de todo esse período de 10 anos,
elas foram as duas bênçãos, os melhores presentes e o que mais valeu a pena nessa jornada. E certamente estarei à disposição delas sempre que elas duas precisarem. E é isso, mas a gente tem que... A vida segue, né? A vida segue. Nesse período de 10 anos, eu tive altos e baixos. Eu apostei toda a minha vida profissional no escritório onde eu trabalhava, onde eu exercia uma função de negociador, de gestor de equipe, mas que final de 2015 essa trajetória acabou de forma inesperada. E eu tive que voltar ao mercado de trabalho. E aí, senhores, começa essa parte. O meu retorno ao mercado de trabalho, depois de uma jornada de 11 anos sendo funcionário de um grande escritório, onde eu não tinha a obrigação de prospectar clientes, onde eu não tinha a obrigação de produzir tanto material, mas eu tinha a obrigação de fazer uma equipe funcionar, eu tinha a obrigação de fazer a máquina rodar. Nesse período, eu deixei de fazer network, que é talvez o maior vacilo que eu cometi na minha vida. A network, nós sabemos, é o que nos movimenta, é o que nos impulsiona, é o que nos leva para lugares diferentes. Então, quando você acha que está tudo tranquilo, que você não precisa de mais ninguém, você, na verdade, está cavando um futuro talvez sombrio, onde nos momentos que você precisar ali fazer uma parceria, fazer negócios, você não vai ter. E é outro conselho que sempre dou nas salas de aula: façam network 24 horas por dia. Até em sonhos, se for possível, façam networks. Façam networks por sinal de fumaça, nas redes sociais, por telepatia, mas nunca deixem de fazer network. Acredito que a falta de network nesse período de 11 anos gerou uma série de dificuldades que eu tive que suplantar meio que no peito e na raça. E essas dificuldades, elas acabaram me trazendo alguns transtornos e até mesmo uma falta de confiança no meu potencial. Que quando você não tem uma rede de amigos muito sólida, uma rede de contatos muito sólidas, e você precisa rever a trajetória, fica tudo mais difícil. Então, nesse percurso, eu estava ali com alguns poucos amigos, alguns parentes, e a necessidade de me refazer, de me reconstruir. E não foi fácil. Voltei para a advocacia autônoma em 2016, foi quando eu criei o escritório, e eu não tinha o principal, eu não tinha clientes. Eu não sabia prospectar clientes. Eu não tinha ideia do que fazer para trazer esses clientes para dentro do escritório. Eu tinha um celular, mas não sabia usar o celular da forma correta. Eu me afastei da OAB, que também foi um grande vacilo, pois acredito que nós precisamos ter esses contatos com a instituição que nos representa para que nós possamos fortalecer parcerias. Então, me afastei da OAB, não tinha conhecimento de como prospectar clientes, e o dinheiro que eu juntei nesse período estava indo embora, porque eu não sabia como fazer a máquina rodar. Quando a máquina começou a rodar e começou a virem os bons clientes, e eu preciso fazer uma menção muito clara ao pastor Marco Aurélio, da Igreja Batista da Fé, que foi uma pessoa que me cedeu um espaço na igreja dele para eu abrir o meu primeiro escritório, foi uma pessoa que me ajudou a fortalecer a minha network, me levando até ao cargo de secretário-geral da Sociedade Bíblica do Brasil, seccional Goiás, e foi uma pessoa que me acolheu, me ouviu, me aconselhou. E diga-se de passagem, se eu tivesse ouvido todos os conselhos do pastor Marco Aurélio, eu tinha evitado uma série de erros. Mas isso não vem ao caso. Erros do passado são lições para o futuro e não feridas para a gente ficar lambendo. E a partir daí, eu comecei a prospectar, a advogar de uma forma mais correta. E as coisas começaram a funcionar de uma forma melhor. Foi fácil? Não, não foi fácil. Porque, para minha sorte, quando tudo começou a rodar, que estava tudo funcionando mais redondinho, começou a pandemia. E aí, tudo de novo
voltamos praticamente à estaca zero. Tudo fechado, a minha network era basicamente presencial e dependia ali do funcionamento da igreja, não tinha mais igreja, acabei mudando de igreja e vivenciando um período muito difícil, esse período de pandemia. Muitas coisas aconteceram, o relacionamento acabou indo por água abaixo e fui tentando, de certa forma, me reconstruir no meio do olho do furacão. Olha, se eu tenho uma lição, um conselho, na verdade, que eu posso dar para vocês no olho do furacão, quando você estiver passando ali essa maior dificuldade da sua vida, você precisa pensar uma única coisa, que existe um Deus maior e que esse Deus, não importa a situação que você está passando, ele não te abandona. E quando você sente que está abandonado, na verdade, é você que está se afastando de Deus, e não Deus que está te abandonando. E eu tive essa sensação de abandono que eu criei. Eu me afastei, eu criei todas as objeções, criei todas as dificuldades e acabei me desconectando de Deus. E a partir daí, meus amigos, para quem nessa situação já tinha quase 20 anos de batizado e uma convivência praticamente diária dentro da igreja, quando você cria esse ambiente de desconexão, aí não tem jeito. Aí você realmente fica perdido, você fica desorientado, e no lado emocional foi só ladeira abaixo, só problemas. No lado relacional, no relacionamento a dois, muitas coisas aconteceram que poderiam ter sido evitadas, mas que me levaram a uma necessidade de mudança, uma necessidade de alinhamento de rota. E começou então o fatídico 2023, que foi o ano que eu descobri na pele algo que eu fazia nos tribunais. Eu defendi vários trabalhadores com problemas de saúde e falava a respeito dos problemas de saúde deles, falava das questões, dos desafios, mas nunca tinha vivenciado. E em 2023, eu tive um burnout. E o burnout talvez seja um dos maiores castigos que uma pessoa pode ter, no sentido de que ela fica completamente sem energia, sem força para sair daquela situação. E não há nada que as pessoas falem, que as pessoas recomendem, que você tem energia para fazer. Então, conselhos já não funcionavam mais. E eu precisei, no olho desse furacão, me reencontrar. Eu precisei achar ali o que eu poderia fazer, qual movimento eu poderia fazer na busca dessa reconexão com o divino, essa reconexão com Deus e, consequentemente, uma reconexão com o cristiano, na sua verdadeira essência, que era aquele cara lá de trás, né? O cara custoso, o cara agitado, o cara brincalhão, né? O cara, como dizia a minha avó Alzira, o animador de festas. Então eu precisava encontrar esse animador de festas. E nesse período, eu sou muito grato à minha filha preta, a Luana, que hoje é sócia do escritório, mas que na ocasião era só uma mudinha, que não falava, não se expressava. Às vezes eu abria alguma oportunidade para ela dentro da comissão para poder testá-la, e eu via aquele nervosismo, aquela coisa toda, mas eu acreditava que ali, mais do que um potencial profissional, havia um grande potencial de ser humano. E eu trouxe a Luana para trabalhar comigo, não porque eu via a grande advogada que ela vem se tornando, a grande advogada que ela vem construindo, mas eu via o grande ser humano que tinha ali, e que essa, eu falo, eu não errei. Tanto a Luana quanto o esposo dela, eles me deram muito suporte nessa época. Foi um período muito difícil, onde poucos clientes, poucas pessoas sabem, vocês vão saber agora. A Luana carregou o escritório nas costas, e tinha dia que eu conseguia ajudá-la, e tinha dia que eu não conseguia trazer resposta para nada. E a Luana conseguiu manter isso daqui, e eu acho que nós precisamos exercer a gratidão em todos os momentos. Sou muito grato à minha filha preta
por ter feito isso, por ter me dado esse suporte, me ajudado a sair desse buraco. Sou muito grato também aos meus terapeutas, né, que passaram por mim nessa jornada, o Rubem e o Dr. Alexandre, que me acolheram, que me ajudaram e que me ajudaram a resgatar a vontade de ser um homem melhor. Sou muito grato aos dois por isso e recomendo os dois para quem estiver precisando, quem assistir esse vídeo e se identificar com as batalhas. Esses dois homens foram muito importantes, me ajudaram a ver o mundo de uma forma melhor. Mas passado essa turbulência, o escritório voltou à rota, a gente tem cada vez mais traçado uma rota de progresso, uma rota de crescimento, trazendo outras pessoas para trabalhar conosco e enxergando a advocacia de uma forma mais empreendedora, de uma forma mais dinâmica, mas sem deixar de lado o acolhimento e as questões humanizadas que o direito das famílias traz para a gente. Eu ainda tive a oportunidade de estar pela segunda vez à frente da Comissão de Direito das Famílias da OAB. Comissão essa que despertou em mim uma questão crucial: a vontade de oportunizar para os outros as oportunidades que eu não tive. Eu vejo na Comissão de Direito das Famílias a função de porteiro. Vou explicar para vocês. Eu me enxergo na posição do cara que tem a chave e que pode abrir algumas portas que talvez essas pessoas fossem conquistar daqui 1, 2, 10 anos. Então, fazer esse movimento de abrir portas é muito gratificante. E eu preciso, mais uma vez, agradecer. Agradecer o presidente da OAB, o Dr. Rafael Lara, por essa oportunidade. Agradecer a minha amiga Ana Paula Félix Gualberto, que foi quem, ao sair da comissão, recomendou o meu nome. E dizer a eles dois que, se hoje eu posso agir como um instrumento para abençoar outras vidas, abrindo oportunidade para elas, vocês dois geraram todo esse movimento. Sou muito grato a vocês dois por isso e acredito que, direta ou indiretamente, nós podemos impactar na vida de centenas de pessoas. Afinal de contas, terminamos com mais de 800 inscritos, já temos, 300 inscritos, e mais uma vez acredito que durante esses 3 anos poderemos ser porteiros para que pessoas possam alcançar o crescimento profissional, possam evoluir, possam atingir seus objetivos. A ideia desse vídeo é mostrar que, por mais difícil que as coisas sejam, que as situações aparentemente são, nós temos sempre rotas alternativas, nós temos sempre a possibilidade de fortalecer os nossos pontos fracos, de edificar amizades, de edificar uma nova visão a respeito do mundo, de nos reconstruir. E se tem uma coisa que eu tenho me permitido, é me reconstruir. A trocar a rigidez de alguns conceitos pela necessidade de restabelecer pontes. Pontes com o meu passado, pontes com o Cristiano Alegre, pontes com o Cristiano atleta, pontes com o Cristiano pai, pontes com as várias versões que eu venho construindo ao longo desses 50 anos. E eu tenho entendido que o reforço de questões como a hombridade, uma masculinidade saudável, uma masculinidade que realmente trabalha aspectos de provisão, de proteção, que essa masculinidade são fatos essenciais e que muitas vezes se permitir ser desconstruído para se encaixar em aspectos ideológicos é um grande erro que nós cometemos. Nós temos que nos encaixar dentro da visão do que nós cremos. Nós temos que crescer dentro de uma visão, no meu caso, uma visão cristocêntrica, que eu ali enxergo que minhas bases estão ali, a minha estrutura está ali e que o meu crescimento vai sair dessa visão. Então, eu tenho me permitido a acreditar mais em Deus, eu tenho me permitido a buscar mais Deus, eu tenho me permitido
a me reconectar com o divino e deixar de lado qualquer tipo de influência ideológica, que seja por modismo ou seja por degradação social, eu vinha ouvindo e que agora eu tenho não me permitido mais vivenciar essas coisas. Eu quero me reconstruir, claro que eu quero, diariamente, uma reconstrução diária, saudável, mas que ao final dessa jornada eu possa fazer como Paulo, olhar para trás e ter orgulho de ter combatido o bom combate e de ter feito filhos fortes, de ter ajudado a cuidar dos meus pais, de ter ajudado a cuidar das minhas irmãs, que são 3, que é a Milena, a Lorena e a Camila, e que eu possa ajudar a abrir portas para mais e mais pessoas cada vez mais. E para isso, comecei a atual fase da minha vida. Em 2025, eu resolvi que chegou a hora de botar os pingos nos is, de trabalhar todos esses aspectos. E aí, eu tiro um pouco essa farda, que é a que eu uso de segunda a sexta, para usar essa nova farda. Com essa farda aqui, eu comecei minha última mudança, minha última transformação, o que 2025 tem me proporcionado. Uma busca por ser um homem melhor, uma busca por ser um cidadão melhor, uma busca por vencer os desafios. E quando eu subi a montanha, eu não subi a montanha achando que eu ia voltar totalmente transformado, tal, nada disso, porque o nome disso é mágica. E eu não acredito em mágica. Eu subi a montanha com a intenção de buscar ferramentas para evoluir como homem, como ser humano, e eu encontrei essas ferramentas na montanha. E a principal ferramenta que eu encontrei na montanha foi a reconexão com o Espírito Santo de Deus. Então, na montanha, eu me reconectei ao Espírito Santo. Na montanha, eu me reconectei com a minha fé, uma fé que eu deixei abalar por circunstâncias relacionais, por circunstâncias diversas, e que hoje eu entendo que fortalecer essa fé é tão importante ou mais do que o alimento que eu como todos os dias. Então, hoje eu tenho a necessidade de me alimentar da palavra e de buscar ferramentas. E entre essas ferramentas está aqui o P3, que é o grupo de homens da igreja que eu estou hoje, a Family Church, que é uma família. Como eles dizem lá, né, uma família para se pertencer. E eu tenho tido uma acolhida e tenho percebido que existe um movimento real de homens que ajudam homens a crescerem, a se fortalecerem, a serem empresários melhores, profissionais melhores, pais melhores. E eu entendo também, assim como o pastor Mac Anderson falou, que Deus nos fere naquele lugar onde Ele quer trabalhar, onde Ele quer que nós possamos entregar. Então, Deus certamente permitiu que algumas dessas feridas acontecessem, para que agora que elas já estão na sua fase final e virando cicatrizes, eu possa usar essas cicatrizes e usar a história por trás dessas dores para ajudar a fortalecer, principalmente homens que estão passando por isso. Para que eu possa usar essas cicatrizes e usar toda essa dor que eu passei para que eu possa atender melhor e acolher melhor os meus clientes, as minhas clientes e os filhos deles. Para que eu possa realmente entregar o melhor de Deus na minha vida para essas pessoas. Então, 2025 é um ano que, de certa forma, muitas mudanças. E não só a mudança de idade, mas uma mudança na forma de enxergar o mundo, na forma de enxergar a vida e de entregar para as pessoas um cristiano transformado. Um cristiano que hoje encontra-se num processo de transformação, que eventualmente ainda lambe uma ferida, mas que
tem tratado de todas as suas feridas emocionais, espirituais e físicas, para que eu possa mostrar para as pessoas que essas cicatrizes, elas são sinais de grandes lutas, lutas vencidas, de lutas que, assim como eu, que sou fraco, venci, essas pessoas que estão vendo, que certamente são mais fortes do que eu, poderão vencer. E é isso. Agradeço muito a Deus por todas as oportunidades e por todas as feridas. Agradeço muito a Deus pela família que eu tenho. Agradeço a Deus por essa oportunidade e pelo profissional que diariamente eu tenho me transformado, pelo homem que eu estou me transformando e pelo homem que eu acredito que serei muito em breve. Muito obrigado, Deus. Obrigado a todos pela paciência de assistir esse vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.